Falando sobre o coronavírus, o número de mortes por Covid-19 em Minas Gerais chegou a 661, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Desde março, quando o coronavírus chegou ao estado, 27.641 pessoas ficaram doentes. E para falar mais sobre a situação da pandemia no estado mais populoso do Brasil, gentilmente nos atende o governador de Minas Gerais, um dos estados mais populosos do Brasil, governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, Romeu Zema. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan, bem-vindo ao Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia quem está participando aí conosco do Jornal da Manhã, um prazer estar com você novamente. Nós que agradecemos. Bom, governador, o desafio não só na área sanitária, na área da saúde, mas também o desafio econômico. Recentemente o senhor divulgou a nova reforma da Previdência do Estado, mas falando especificamente ainda sobre o setor da saúde, o senhor acha que a curva em Minas já está caindo? Qual que é o momento que Minas Gerais vive em relação à Covid-19 agora? Tiago, Minas Gerais está com a curva subindo neste momento. A previsão dos estudiosos, dos estatísticos, dos técnicos, é que o pico da curva seja alcançado em meados do próximo mês, do mês 7. Então, até o dia 15 de julho, a curva deverá subir. Daí, esse aumento de casos, principalmente nos últimos 10 dias. E em relação aos leitos, como é que está a situação aí no estado? O senhor acha que é possível dar conta da demanda? E o que é possível fazer para amenizar essa curva? Com mais fechamentos de comércio, porque algumas cidades voltaram a reabrir, voltaram a funcionar, não é, governador? Sim, Tiago. Vale lembrar que nós, antes da maioria dos estados do Brasil, adotamos aqui medidas de isolamento. Logo no dia 16 de março, as aulas já estavam suspensas, o servidor público do Estado deixou de trabalhar nos locais que apresentavam risco, e isso contribuiu em muito para manter a pandemia sob controle até o momento. E nestes 90 dias, Tiago, nós tomamos uma série de medidas para robustecer o nosso sistema de saúde. Conseguimos colocar em operação mais 900 UTIs, adquirimos 1.040 respiradores, a maior parte deles já chegou, e além disso conseguimos recuperar mais outros 400, e ainda um hospital de campanha com 760 leitos aqui em Belo Horizonte, que não foi utilizado. Mas fica realmente essa preocupação de a curva ficar muito acentuada e nós termos algum estresse. Mas até o momento, Minas Gerais é o segundo estado com o melhor desempenho no Brasil, com relação a óbitos por 100 mil habitantes. Só estamos atrás do estado do Mato Grosso do Sul. E estamos aqui monitorando de perto, algumas regiões estão com maior deficiência de leitos, e nessas regiões é bem provável que haja um retrocesso no nosso programa de protocolos, o Minas Consciente. Inclusive, ele foi feito visando isso, avançar na hora certa e retroceder caso necessário. Estamos conversando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Só bom lembrar que é o estado com a segunda maior população do Brasil. Agora, Paulo Matias fazendo a pergunta. Paulo. Governador Zema, bom dia. Eu queria sair um pouco da saúde e entrar na política. Recentemente, o presidenciável João Amoedo, do Partido Novo, declarou publicamente que gostaria da renúncia do presidente da República. Eu queria entender qual é o seu posicionamento como a maior figura representativa aí do partido no Brasil, como governador de Minas Gerais. O senhor se considera um apoiador do governo Bolsonaro ou o senhor segue a linha de João Amoedo? Bom dia, primeiramente. Com relação ao presidente Bolsonaro, eu mantenho um bom relacionamento com ele. Nas vezes em que fui a Brasília e estive com ele, sempre fui muito bem atendido. E sabemos que o presidente tem um modo todo peculiar de se expressar. E eu, como um liberal, respeito muito as particularidades de cada um. Venho do setor privado, tive de trabalhar com todos os tipos de pessoas e respeito também a opinião do João Amoedo.
mas não é a minha opinião. Vale lembrar que dentro do partido nós temos opiniões diversas, até por sermos um partido liberal. Mas sou também amigo do João Amoedo, foi uma pessoa que colaborou muito na montagem aqui do meu secretariado, logo que eu fui eleito, então me dou bem com ambos. E opiniões divergentes fazem parte do sistema democrático e principalmente de um partido liberal, que respeita essas diferentes vertentes de opiniões. O senhor, então, é um apoiador do governo Bolsonaro? Eu diria que concordo muito com o governo Bolsonaro no que diz respeito à pauta econômica, o liberalismo. Queremos um Estado que custe menos para a sociedade, um Estado que perturbe menos quem investe, quem gera empregos. Nessa pauta aí, nós estamos muito bem alinhados e é a principal pauta do Brasil. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino, governador. Constantino. Bom dia, governador Zema. Nessa linha ainda da política, né, misturando com a saúde, o presidente entrou em rota de colisão com vários governadores, né, principalmente São Paulo, também no Rio de Janeiro, e não com Minas, né? Pelo contrário, o presidente outro dia deu um retweet numa postagem sua. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, governador: na sua ótica, há um excesso de politização dessa crise? E se existe essa politização toda, ela veio mais dos governadores ou mais do presidente? Quem é que está tentando tirar mais casquinha eleitoral dessa situação da pandemia? Rodrigo, a sua pergunta é uma pergunta difícil. Eu tenho dito que fui eleito como governador de Minas. Se eu tivesse sido eleito senador ou um deputado federal, muito provavelmente eu estaria mais a par destas questões. Você sabe que Minas, junto com Rio Grande do Sul, é o estado que está em pior situação financeira no Brasil. Aqui nós, até hoje, estamos pagando o salário do funcionalismo de forma parcelada. Há 30 dias atrás eu consegui terminar de pagar o 13º salário do ano passado, já no meio do ano. E, sinceramente, eu não tenho tido tempo de estar acompanhando essas notícias, onde parece que ficam criando polêmicas ou querendo um alfinetar o outro. Eu estou tão envolvido aqui nas questões mineiras que talvez eu não seja a pessoa mais adequada para estar fazendo essa análise, mas vejo e lamento muito de, num momento de pandemia, em vez de haver união, haver, muitas vezes, essas acusações. Não é momento de ninguém acusar ninguém, é momento de se unir e combater o inimigo único que nós temos, que é o coronavírus. Governador, o senhor falou sobre a economia. Aliás, ano passado conversamos muito aqui na Jovem Pan, o senhor sempre falando da situação difícil e até agora o senhor acaba de falar que pagou o 13º salário há 30 dias. E o senhor lançou a reforma da Previdência, que tem idade mínima, alíquotas progressivas, numa estimativa de economia de 32 bilhões e meio de reais em 10 anos. De que forma é possível fazer com que a Assembleia aprove essa medida? E, claro, infelizmente o impacto não é imediato. Mas, de imediato, o que é possível fazer? O que o governo do Estado está fazendo para amenizar o impacto dessa crise sem precedentes na economia, não só aí de Minas Gerais, mas também em todo o Brasil? Tiago, com relação à reforma da Previdência, eu sempre menciono que boa parte do funcionalismo já está submetido a ela. Os militares, através da reforma federal, já foram afetados há quase um ano. Hoje eles precisam trabalhar 35 anos e não 30, como ocorria. Os funcionários designados, a mesma coisa, que são submetidos ao regime geral, também já foram afetados. E falta uma parte menor do funcionalismo público. E o que nós estamos fazendo em Minas Gerais é igual ao que 22 estados já fizeram no Brasil. Não é nada inédito. E se hoje nós vivemos 10, 15 anos a mais do que os nossos avós, do meu ponto de vista, o mais natural possível é você ter de trabalhar mais 4, 5 ou 6 anos, porque não podemos ter só mais tempo de vida, nós temos de ter também mais tempo de trabalho
para que a conta feche. Eu estou otimista de que os deputados vão entender a necessidade do Estado, até porque a nossa situação financeira, como eu disse, é a mais precária do Brasil, junto com o Rio Grande do Sul. E quem vai colher os louros dessa reforma não serei eu, será a próxima geração que vai estar vendo um Estado viável que tem condição de investir em infraestrutura, em saúde, em hospital. A sua outra pergunta, eu esqueci ela, você vai ter de repetir para mim. Não, em relação à própria reforma da Previdência, como o senhor estava falando, mas também outras medidas para amenizar a questão da economia, a crise econômica, que atinge não só Minas, mas também todo o Brasil, né, governador? Em Minas nós temos a sorte, Tiago, de termos aqui o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, e nós conseguimos, nesse mês de maio, bater todos os recordes com relação a operações financeiras, destinando quase tudo para as micro, pequenas e médias empresas que estão tendo muita dificuldade de acessar principalmente Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E essa ferramenta que o Estado tem sido fundamental. Nós, inclusive, vamos estar disponibilizando mais 1 bilhão, além dos primeiros 1 bilhão e 100 milhões que já havíamos disponibilizado para o setor produtivo, porque temos muitas empresas saudáveis que estão sem oxigênio. E estão sem oxigênio por causa da crise, não porque são ineficientes. É fundamental o crédito nesse momento e nós estamos vendo que os bancos estão tendo dificuldades. Em Minas, estamos amenizando a situação. Vale lembrar que precisaríamos de muito mais. Mas, além disso, nós temos aqui, desde o início do meu governo, simplificado a vida de quem produz. E a última simplificação foi há 3 semanas atrás para os mais de 400 mil produtores rurais do Estado. Até então, eles precisavam fazer um recolhimento em banco, mostrar a guia na Secretaria da Fazenda, num escritório, para poder emitir a nota fiscal. E de 3 semanas para cá, eles já podem estar fazendo tudo pela internet, imprimem a nota fiscal e depois que fazem o recolhimento. Tudo isso visando a tornar a nossa atividade econômica mais dinâmica. E ainda lembrando que o meu governo foi o governo na história de Minas que mais cortou cargos e mais economizou na história. Somente na minha gestão nós já conseguimos aqui cortar 55 mil cargos com uma reforma administrativa e estamos, dessa maneira, viabilizando o Estado, que passou a ter condição de manter em dia os seus compromissos. O governo anterior não fazia os repasses às prefeituras, não dava sequer previsão de pagamento ao funcionalismo, o que criava uma grande incerteza. E só de haver já um ambiente em que seja previsível, já é um avanço muito grande. Claro. Governador de Minas Gerais, sou meu Zema, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Boa semana, bom trabalho, até a próxima. Grande abraço, Tiago. Foi um prazer estar aí com você. Bom dia, boa semana.